Olá pessoal, vamos tratar hoje sobre a pessoa jurídica. Nós dissemos na última aula que pessoas humanas somos todos nós, seres humanos que estamos aí no mundo jurídico. A partir do momento que nós nascemos, então nós passamos a ser sujeitos de direitos e obrigações e automaticamente, se nascermos com vida, passamos a ter personalidade jurídica. A pessoa jurídica, diferentemente de nós, ela nasce da nossa vontade, mas ela é uma construção técnico-jurídica, como nós vamos ver dentro do seu conceito. Então, ao lado das pessoas físicas e naturais, nós temos as pessoas jurídicas, também chamadas de pessoas morais ou entidades jurídicas, como as empresas, as sociedades, as fundações, corporações, enfim, um leque muito vasto de pessoas jurídicas nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. O que seria pessoa jurídica? Qual seria a conceituação de pessoa jurídica? Então, nós temos como uma construção técnico-jurídica, que nós já afirmamos, que vai atribuir personalidade a uma associação, a um patrimônio ou a um serviço público, dando-lhe interesse e prerrogativas distintos dos sócios. Ou seja, a Tânia Rejane de Souza é a pessoa. Se eu resolvo abrir uma microempresa, ME, para trabalhar com revenda de cosméticos, então, a Tânia Rejane de Souza, ME, é essa construção técnico-jurídica que nós estamos dizendo. E não se confunde, principalmente quando nós tratamos de empresas jurídicas limitadas, ou seja, o patrimônio está limitado ao que eu declarei no contrato social. Mas quais são os elementos que compõem essa pessoa jurídica? Como é que funciona isso? Então, em primeiro lugar, é a vontade humana. Nós, como seres humanos, com a vontade de abrir uma empresa. Pode ser uma empresa de vendas de produtos, pode ser uma empresa de vendas de serviços, e aí vai variar de acordo com o negócio proposto ou com a ideia, com a sua ideia. Você quem é o gestor desta empresa, você que resolveu abrir essa empresa, então você que vai gerir isso. Então, em primeiro lugar, a vontade humana criadora. Dentro dessa vontade humana criadora, eu posso ter um menor abrindo uma empresa? Nós já vimos que não. Nós já vimos que o menor não pode se manifestar. Agora, se eu tenho mais que 16 e menos que 18, mas sou emancipado, eu estou apto para abrir uma empresa? Sim, você está apto para abrir uma empresa a partir do momento que você foi emancipado. Da mesma forma que após os 18 anos de idade, você sendo uma pessoa maior, você também poderá estar aí atuando dentro da sua empresa. Então, essa vontade humana criadora não basta a vontade humana criadora. Eu também tenho que ter a idade necessária para abrir este empreendimento. Não basta eu querer, eu também tenho que poder legalmente estar abrindo este empreendimento. A abertura deste empreendimento, ele tem uma série de requisitos, Então, você tem que ter o local, você tem que saber qual é a licitude do objeto, ou seja, o que é a licitude do objeto? Se o objeto que eu quero prestar serviço, ou que eu quero vender, é lícito ou não é lícito. Então, nós temos aí uma discussão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, do canabidiol. O canabidiol no Uruguai hoje já é um negócio lícito. No Brasil ainda não é lícito. Imagino que num futuro bem próximo, essa venda de canabidiol deve estar liberada no Brasil, principalmente para fins farmacêuticos. Então, hoje, eu não posso abrir uma empresa para revenda de canabidiol. Portanto, hoje é negócio ilícito, tá? Então, a liceidade do objeto é este objeto ser permitido por lei. Eu não posso abrir uma banquinha de revenda de cocaína, por exemplo. É um ilícito penal. Vou ser presa por tráfico de drogas. Então, o objeto da minha empresa tem que ser lícito. O ato constitutivo, o contrato, ou o testamento ou a escritura pública, vai depender de qual é a empresa que eu estou abrindo. Isso nós vamos comentar na sequência já. Dependendo do tipo de empresa, você vai registrar no cartório de registro de pessoas jurídicas, cartório civil de registro de pessoas jurídicas. Dependendo do tipo de empresa, eu vou registrar na junta comercial do município que eu estou abrindo. Dependendo do tipo de empresa, lá na capital federal. Então, varia muito do tipo de empresa escolhido por você para definir qual é o ato constitutivo ou não. Na maioria das empresas, contrato social ou estatutos, que é o caso das SAs, por exemplo, que tem requisitos próprios para elas. E, por fim, o registro dos atos constitutivos nos órgãos
Competentes, que é o que eu acabei de dizer, varia de empresa para empresa. Vai depender de qual é o ramo que você tomou para definir se é registro em cartório, se é registro na junta comercial, para onde é que você vai para registrar a sua empresa e torná-la lícita e caminhar a partir deste momento. Bom, vamos ver um videozinho sobre empresas. A pessoa jurídica é uma empresa, no qual, como se fosse o CPF, é um CNPJ, uma marca da empresa, como acha a empresa no meio de todas as outras empresas. Pessoa jurídica é quando você tem uma empresa, né? No caso, aí você tem uma numeração daquela empresa para definir qual é o trabalho que aquela empresa faz, que tipo o que ela vai fornecer para as pessoas, ou para a comunidade, para a sociedade. No caso, é uma definição igual se fosse CPF na pessoa física, no caso seria da empresa. Pessoas jurídicas são as empresas que usam CNPJ. A pessoa jurídica seria uma empresa, né, que trabalha em comunhão, né, seria mais do que uma pessoa. Bom, nós já vimos que realmente a pessoa jurídica é uma empresa. Nós temos dentro das divisões de pessoas jurídicas inúmeras divisões, mas nós temos as duas principais, que são pessoas jurídicas de direito público, que pode ser nacional ou internacional, e pessoas jurídicas de direito privado, que a gente comenta na sequência. Dentro das pessoas jurídicas de direito público nacionais, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias e todas as demais entidades de caráter público criadas por lei. Nós temos associações públicas, fundações públicas. A partir do momento que elas foram criadas em virtude de lei, portanto, elas são pessoas jurídicas de direito público interno. Como exemplo, só para vocês saberem, direito público externo, ONU, Organização Internacional do Trabalho, entre outras organizações, essas são tidas como pessoa jurídica de direito público externo. Direito público interno, todas as pessoas jurídicas dentro do cenário nacional é pessoa jurídica de direito público interno, desde que dentro destes elencados neste artigo e também aquelas que forem criadas em virtude de lei. Dentro das pessoas jurídicas de direito privado, que é onde nós concentramos a maior área, todas as demais empresas que não estão dentro do direito público, então, são empresas jurídicas de direito privado. As sociedades em geral, as associações, as fundações. Eu não disse para vocês que existem associações e fundações públicas? Sim, mas também temos associações e fundações privadas, que têm um método diferente de elaboração. A fundação, por exemplo, é muito interessante. A fundação privada, ela só pode ser constituída por meio de testamento ou de escritura pública. Não tem outra possibilidade de instituir uma fundação. A fundação privada vai ser instituída por meio de um testamento ou de uma escritura pública, com um patrimônio destinado para aquele fim específico. Certo? Então, nós temos fundações públicas, quando oriundas de lei, fundações privadas, sempre instituídas por meio de testamento ou escritura pública. Não esqueçam disso, que é muito importante essa diferenciação. Dentro das empresas em gerais, nós temos as sociedades, temos as empresas com fins, geralmente todas as empresas nós temos elas com fins lucrativos, com exceção das associações que não têm fins lucrativos, elas são para ajudar alguém, como por exemplo a Associação de Pais e Alunos Portadores de Necessidades Especiais, que é a APAE, né? Então, entre outras que nós temos ao redor aí do mundo e do Brasil também. Dentro das empresas jurídicas que são curiosas, né, que embora elas são pessoas jurídicas de direito privado, muitas pessoas confundem como direito público. Então é delas que nós vamos comentar um pouquinho mais. Então nós temos aqui a sociedade de economia mista. Né? O que é a sociedade de economia mista? A sociedade de economia mista é quando eu tenho 51% de patrimônio público e 49% de patrimônio privado. Então, 49% das ações da Petrobras,
49% das ações do Banco do Brasil são de patrimônio privado, 51% é de patrimônio público, que significa dizer que o poder diretivo destas empresas está na mão do poder público. As empresas públicas, embora o nome faz nós pensarmos que são pessoas jurídicas de direito público interno, elas não são, elas são empresas de direito público privado. São de pessoas jurídicas de direito privado, perdão, não direito público, são pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, ela tem 100% de capital público, mas ela é gerida pelas regras do direito privado, como é o caso da Caixa Econômica. E aí também surge uma questão que muitas vezes a gente fala que a Caixa Econômica Federal é sem fins lucrativos. Quando eu digo que uma empresa é sem fins lucrativos, significa dizer que ela não vai angariar lucros? Não, não é isso. Mas sim que ela tem que reempregar essa lucratividade em benefícios para os seus associados, para a população e para a comunidade geral, no crescimento da própria empresa, que é o que a Caixa Econômica faz. Nós temos ainda os serviços sociais autônomos, que é o SEBRAE e o SENAC, também são empresas mantidas por contribuições fiscais destinadas a elas, pelas empresas em comum. Então, quem hoje já está no mundo de empresas sabe como é que funciona muito bem essas contribuições, e você está mandando uma verba para o SEBRAE e para o SENAC para melhorar a qualidade de ensino, entre outras coisas, através de cursos e capacitação dessas pessoas para o mercado de trabalho. E, por fim, os partidos políticos. Costuma cair muito em concurso essa questão, porque as pessoas sempre acharam que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público interno, e eles não são. Eles são pessoas jurídicas de direito privado. Partido político são pessoas jurídicas de direito privado, e eles têm todo um ritual para poder você instituir um partido político. O partido político é um dos casos em que o registro do seu estatuto ocorre no cartório de registros de pessoas jurídicas da capital federal brasileira. Somente lá. E existe um processo bem longo para você instituir um partido político, minucioso. E mesmo assim, hoje, se eu não me falha a memória, nós já estamos aí com 36 partidos políticos instituídos no Brasil. E ele ocorre em duas fases, né? Então, você tem que pegar 101 eleitores, você tem que distribuir isso por 5 estados da Federação Brasileira. Esses eleitores têm que estar em dia com as suas obrigações eleitorais para poder assinar essa petição. Vão eleger temporariamente os seus diretores. Todos esses eleitores têm que estar ali com suas documentações pessoais, o seu endereço, toda a documentação necessária para abrir uma empresa. Cada um desses 101 eleitores, para abrir o partido político, tem que contar com ela. Publicar no Diário Oficial o seu estatuto após a elaboração e, então, registrar no cartório de pessoas jurídicas de direito público de Brasília. Após isso, tem uma segunda etapa, que também é grande, que a gente chama do apoio mínimo de eleitores, onde eles têm que pegar pelo menos o apoio de 1% do eleitorado nacional, que votou na última eleição para a Câmara de Deputados. Enfim, é um processo bem longo para a criação de partido político. O que você tem que frisar é que ele é pessoa jurídica de direito privado, sempre pessoa jurídica de direito privado. E por fim, nós vamos ainda ver aqui a opinião de um professor com relação às pessoas jurídicas. Olá, professora Tânia, olá, acadêmicos. As pessoas jurídicas são entidades econômico-administrativas com uma finalidade definida. Suas obrigações perante ao fisco, de maneira geral, ela está ligada exatamente à sua finalidade, seja ela uma prestadora de serviços ou, no caso de um comércio de mercadorias para revenda. Bom, como vocês viram, depende muito da finalidade para definirmos qual é o tipo de empresa que vamos estar trabalhando. Ok? Muito obrigada.